Eu confesso pra vocês que eu achei que esse momento não ia chegar, mas esse momento chegou. E eu posso falar com toda a tranquilidade do mundo que eu tô muito confiante pro acesso. Óbvio, essa confiança ela começa o campeonato, quando eu acredito que o Atlético tem realmente o melhor time da competição. Essa confiança ela passa pelas 7 vitórias, é natural, mas eu vou elaborar melhor a frase. Eu nunca estive tão confiante com o acesso do Atlético. E por que eu falo isso, né? Ah, porque a gente ganhou do Goiás? Também, também. É óbvio que a capacidade de conseguir resultados relevantes condiciona uma análise que a gente precisa conseguir mais 3 resultados relevantes. Então, o jogo contra o Goiás é uma demonstração de força no que o Atlético precisa ser mais efetivo, que é conquistar os 3 pontos. Então, na minha cabeça, e eu acho que é um raciocínio óbvio que todo mundo vai ter, pô, beleza, ganhamos do Goiás, a gente pode ganhar da Ferroviária, a gente pode ganhar da Volta Redonda, a gente pode ganhar do América, já que a gente tá falando do Goiás, um adversário de um nível maior. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. É ser um Atlético que não necessariamente entregue um grande jogo, e olha que eu acho que os últimos 2 jogos do Atlético foram bons, mas um Atlético que não deixe as oportunidades de pontuar pra trás. São as oportunidades de pontuar que vão levar o Atlético para a primeira divisão. Mas é muito mais do que isso, assim, é muito mais do que o resultado. Resultado sem consistência, em algum momento ele deixa de aparecer. Resultado sem consistência, em algum momento ele se vai. E eu acho que o Atlético, ele busca essa regularidade, ou o Atlético pode acreditar que finalmente na reta final do campeonato essa regularidade vem, porque os resultados eles vêm acompanhados de consistência, tanto contra a Amazonas, tanto contra Goiás. E quando eu digo consistência, o que eu quero falar? Quero falar qualidade de jogo, capacidade de se defender, capacidade de atacar. E eu vou explicar exatamente, tintim por tintim, porque o acesso ele se tornou algo muito mais factível para mim depois desses últimos 2 jogos, principalmente do confronto direto contra o Goiás no campo e bola. E o primeiro ponto que eu quero falar é sobre o crescimento de alguns jogadores no momento certo, né. No momento decisivo a gente vê realmente quem tá preparado para aguentar pressão, quem tá preparado para suportar um momento de tanta exigência. E eu vejo no Atlético jogadores crescendo, o Léo Dérick, pô, faz uma reta final excelente. O Mendonça cresce e assume um papel importantíssimo nessa reta final. O que o Arthur Dias está jogando é brincadeira. O Arthur Dias cresce demais, participando constantemente, inclusive de construção de gols. E acho que se precisa falar de um jogador que cresce o rendimento e vem nos entregando muito nessa reta final, é o Julimar. Julimar, em uma semana, ele bota o Atlético no G4 com 2 gols e uma assistência, diretamente responsável por 6 pontos. Então, óbvio que o Atlético já tinha ali os seus pilares, o Zapelli, o próprio Santos, o Teran, o Viveiros. Mas quando a gente vê basicamente todo o time titular conseguindo manter um bom nível, e até jogadores que saem do banco, o Luiz Fernando saindo do banco bem, enfim, a gente entende que o momento do Atlético é bom. O momento do Atlético está preparado para suportar um momento de alta pressão, um momento de disputa grande por resultados. Então, assim, eu considero o momento do Atlético, individualmente muito bom, coletivamente, eu acho que nos últimos jogos o Atlético realmente apresentou uma melhora. Vocês sabem que eu sou crítico ao trabalho do Odair, mas eu acho que o jogo contra o Amazonas foi um jogo que a gente já deu indícios de uma melhora ofensiva, capacidade de associação perto da área, capacidade de construir por dentro. Contra o Goiás, mais uma demonstração dessa força ofensiva, sabe? Os últimos 3 gols do Atlético na zona mais difícil de você construir, que é essa parte central. E aí você tem um protagonismo muito grande do Julimar, você tem, mais claro ainda a importância do Zapelli no sentido de ser um jogador que organiza muito o time de trás, e esse primeiro passe de qualidade faz muita diferença. E você tem também um jogador que, assim, eu acho que influencia muito, que é o Viveiros, mas o Luciano também demonstrou essa capacidade, então acho que é um conceito coletivo ofensivo que esse time ele vem adquirindo nesse processo de melhora, que é a movimentação. É um time que se movimenta muito. É um time que não deixa o jogo ficar estático, é um time que não deixa o jogo ficar parado.
Então acho que isso vai abrindo caminhos para você enfrentar defesas fechadas e a minha impressão é que a gente vai pegar 3 defesas fechadas daqui para frente. Mas se o Atlético já tiver mais mecanismos para que essa movimentação aconteça para abrir as defesas, o caminho é excelente. Porque o que que eu acho que impediu que o Atlético engrenasse na temporada? É exatamente isso. É exatamente isso. Essas defesas extremamente fechadas e o Atlético muito previsível, dependendo de uma individualidade. Quando você tem o coletivo falando mais alto para abrir defesas, é natural que a qualidade dos jogadores consigam se sobressair, mais ainda que o Atlético encontre esses espaços, que o Atlético encontre esses buracos na defesa adversária. E então acho que o Atlético ele vem se preparando para sua principal criptonita, volto a dizer. O Atlético ainda não está garantido na Série A pela incapacidade de jogar contra defesas fechadas. E aí a gente vai para outro ponto, que é a defesa do Atlético, que também é mais um ponto de confiança que eu quero dividir aqui com vocês. A defesa do Atlético, ela vem de 3 jogos sem sofrer gol. E a defesa do Atlético recentemente também vinha de um momento muito positivo de mais de 300 minutos sem sofrer gol. Então, no final das contas, é uma defesa que a gente fala de um momento de mais instabilidade, e óbvio, assim, eu não tenho como desvincular esse momento de mais instabilidade à presença do Carlos Teran. O Carlos Teran é um zagueiro diferente, o Arthur Dias vem acompanhando ele maravilhosamente bem, mas o Teran é uma presença diferente numa posição ali de um líder defensivo. E eu acho que isso acaba tendo muito peso para a defesa do Atlético, que carece desse líder desde a queda técnica do Thiago. O Thiago assume essa responsabilidade por muito tempo, mas quando a gente começou a ver o Thiago perder força natural da idade, a gente viu um Atlético também sentir falta desse cara que bate no peito e assume responsabilidade, sabe? Então, nesse sentido eu fico um pouco mais tranquilo em relação à defesa do Atlético, que óbvio, ainda tem brechas, ainda tem falhas, mas você ter uma posição ali preenchida tanto do seu melhor zagueiro quanto de um líder que organiza a defesa, que pô, ontem a gente teve um confronto absurdo, assim, no sentido de pegar um dos melhores centroavantes da Série B, que é o Anselmo Ramon, e mesmo assim, uma partida consistente pra caramba do Teran. E óbvio, acompanhado do Arthur. O Arthur vem jogando muito bem. E eu acho que é um processo de todo mundo, assim. Eu acho que defender não é só sobre a zaga. Então, da mesma maneira que eu falei que as movimentações no ataque, elas, assim, acaba sendo fundamental pra gente ter um Atlético minimamente coeso, eu acho que a consistência defensiva, a predisposição para defender também é um ponto que a gente precisa levar muito em consideração de forma coletiva. Enfim, acho que se eu for falar para vocês do melhor recorte do trabalho do Odair, óbvio que as 7 vitórias elas são impactantes, mas em nível de atuação, os últimos 2 jogos me encantaram muito, o que mostra que o trabalho ele pode ter uma projeção de melhora, e a gente precisa que essa projeção de melhora apareça nesses 3 jogos finais para aí sim o trabalho ter mais prazo e quem sabe o Odair não ser o técnico do Atlético para 2026 e a previsão dele, né, "Ah, vou renovar por 2 temporadas e acabar se confirmando". Mas enfim, rapaziada, queria dividir esse sentimento com vocês e os argumentos que sustentam esse sentimento. Agora eu vou lá pro Rock the Mountain. Calma, não tô indo pra festival de rock não, mas é um festival de MPB que acontece aqui na Serra do Rio de Janeiro. Amanhã cedo a gente tá junto pra falar bastante sobre o Furacão, porque essa semana vai ser muito especial e muito decisiva também. Valeu? Tamo junto, é nóis.